É isso aí, galera do Vascão. Bora reagir a mais um vídeo aqui, mais um corte do SBT Sport Rio. Não teve Vascão nesse final de semana devido Carnaval, mas vai ter Vasco na quarta-feira, Vasco e Fluminense. Clássico vai pegar fogo e nós vamos estar aí na torcida para que o Vasco vença esse clássico diante do Fluminense, que é muito importante para o Vasco continuar no G4 e garantir essa vaga aí nas semifinais do Campeonato Carioca, né, galera? Rapaziada, deixa aquele like que ajuda muito no engajamento do vídeo, assim mais torcedores vai poder estar assistindo. Quando você deixa seu like, você automaticamente compartilha o vídeo. E se ainda não for inscrito e puder estar dando essa força, essa moral aí pra gente, se inscreva no canal, acione o sino. E sem muita delonga, bora pro game. De olho no clássico contra o Fluminense. Não é só você que tá trabalhando não, Pedrosa. Cadê? Carnaval que nada. No Vasco, treino intenso em pleno domingo de folia. A equipe treinou normalmente no CT Moacir Barbosa, primeiro com um regenerativo na academia. E deu atividade em campo debaixo do forte calor que fez na cidade. Tem Botafogo, a galera também curtiu o Sapucaí, ontem tava Paris. A gente vai mostrar. Tava Roça, vai mostrar, então vamos. vou ficar... Tiraram foto minha lá? Ah, você Tava lá não. ontem, tava lá também. Você não, o Léo Dias não botou a sua foto, É uma pena. infelizmente. Mas olha só, eu acho que essa preparação é sempre muito importante, independentemente desses atletas que têm total direito de curtir a folga deles, o momento que eles não estão trabalhando, ainda mais o maior espetáculo da terra, que é o Carnaval. Vi muita gente reclamando disso. O jogador, gente, é ser humano, o jogador tem direito de se divertir. Se ele cumpriu o seu trabalho naquele momento ali, cumpriu o seu treino, tá direitinho, amigo, ele pode fazer o que ele quiser depois dali. E eu tô numa que eu quero mais é que curtam Exatamente, mesmo, né? tem que curtir, tem que... a cabeça, ela é muito importante também, cara. A vida não é só trabalho, não. Mas o Vasco tem uma seriedade muito grande na sua comissão técnica. Vai enfrentar um Fluminense aí que tem até uma boa lembrança da última partida. O Vasco venceu o Fluminense por 4-2 lá no Newton Santos. Então vai ser um grande jogo e o Vasco precisando pontuar para poder se classificar, até porque são dois jogos importantes. E depois pega o querido Botafogo. Quem? Aonde? Lá. Lá na minha casa. Lá no vou tapete. te receber bem lá, como sempre. Ô, Rafa, eu quero que você me fale o que viralizou na torcida do Vasco. Olha, um fator negativo pra gente, né? A eliminação do Brasil. O Brasil não vai disputar as Olimpíadas. Impressionante, né? Mas a torcida do Vasco se uniu com os torcedores argentinos e viralizaram. Isso foi meme, um dos assuntos mais comentados. O Hendrick, que ficou no bolso do esforço. Só deu esse comentário na internet. É verdade. É. E aconteceu. Aconteceu. Ele ficou no bolso do esforço? E ele tá vindo. E esse garoto tá vindo pro gigante. O esforço. É. Engraçado. Podia botar lá no jogo do Hendrick, gritando é campeão, o remador do Botafogo, pra ele dar um gás nele. É campeão. Aí dá um gás nele, né? É verdade. Né? O Sforza nem precisou fazer tanto esforço. Aí não. Sabe por que ele fez isso? O Big Boss tá aí, cara. Não é possível. Ele fez isso porque o Big Boss tá aí. Uma nota, não é. uma nota. Dó. Pedrosa! Vamos falar disso? A seleção brasileira de futebol masculino tá... Gente, tá fora das Olimpíadas de Paris. Eu não tô acreditando nisso. Tá fora das Olimpíadas de Paris. Sob o comando do Ramon Menezes, que é o treinador da categoria, o Brasil foi derrotado pela Argentina. Esse jogo foi 1-0 e deu adeus à disputa da vaga. Pedrosa, meu Deus do céu, eu fico... Vocês sabem como eu me importo com a seleção? Eu fico muito triste. Isso é uma notícia muito triste, Pedrosa. Completamente. Eu chamaria de uma notícia vergonhosa para o nosso futebol. A gente está falando aqui do país do futebol, né? Que a gente ainda encara dessa forma. Mas, na verdade, cada vez mais a gente tem perdido a nossa identidade. Um time que tem Hendrick, John Kennedy, Andrei,
O Marlon até se Alexander. machucou, mas Alexander, entre outros jogadores, e não consegue se classificar para as Olimpíadas, me desculpa. Isso é um trabalho incompetente do Ramon Menezes. E o Ramon é um cara que eu gosto, que eu respeito muito, tem história no Vasco da Gama, mas como treinador, a carreira dele é uma carreira muito abaixo do que se espera para um cara que tem a situação de ter a responsabilidade de classificar a seleção brasileira para as Olimpíadas. Até como técnico da seleção brasileira principal, ele já esteve como interino. Eu não consigo entender essa insistência no Ramon, porque os times dele não têm identidade. Eu não vejo identidade no Ramon. E aí isso se reflete com a seleção brasileira em campo. Talento de sobra. Mas se você não tem identidade no futebol hoje em dia, se você não tem um esquema tático bem posicionado, se você não tem uma equipe que tem coerência, não adianta. Pode ter o Endrick, pode ter o John Kennedy, pode ter o Neymar, não vai adiantar. O futebol hoje em dia é estudado. E infelizmente o trabalho do Ramon deixa muito a desejar à frente da seleção brasileira. A seleção pré-olímpica fora das Olimpíadas, seleção sub-20 muito mal, a seleção brasileira principal pior ainda e a seleção feminina também. Então, todas as seleções aí, masculino e feminino, parabéns aos envolvidos. Né? E assim, é um alerta que a gente já tomou uma paulada na cabeça, né? Em relação ao 7-1. Sim. Né? E ali a gente ainda tinha uma nitidez, não vou chamar de soberba, né? Que a gente podia ter, né? Exato. Daquela questão de nós somos penta, a gente entra sempre brigando pela Copa, Verdade. sempre brigando para ser campeão. Aí a reflexão que é simples que eu faço hoje, quando o Brasil entra numa Copa, ele entra para brigar pelo título? Sempre favorito, Fernando. Mas ainda é? Mas Essa ainda, é a minha pergunta. ainda não é o favorito. Essa é a minha não pergunta. é mais o favorito. Não. Ele está entre um dos favoritos. Mas eu acho que, por exemplo, a Argentina, que é o nosso rival aqui direto. A Argentina está num momento maravilhoso. Depois de vários momentos de fracasso, a Argentina é campeã da Copa América, campeão da Copa do Mundo. Tá aí, ó, ganhando do Brasil nas Olimpíadas. Ficou 20 e poucos anos também. Tantos e tantos anos no fracasso, vamos dizer assim. Agora, o ponto é o seguinte, é a forma como esses atletas também enxergam vestir a camisa da seleção argentina e como os jogadores da seleção brasileira têm que enxergar também de vestir a camisa da seleção brasileira. Eu vejo falta de entendimento. Como é que a gente tem Vinícius Júnior, que é um dos melhores jogadores do mundo, Rodrigo, que é um dos melhores jogadores do mundo, e a gente não consegue fazer uma seleção decente? Como é que a gente não consegue ganhar aqui nos jogos da eliminatória? Então, assim, isso tem a ver com a identidade, isso tem a ver com a bagunça que é a CBF, isso tem a ver com o comando técnico que eu espero e eu acho que o Dorival Júnior vai conseguir acertar isso, mas não é um problema só da seleção principal, é um problema de formação. É um problema porque esses atletas estão com a vida ganha com 20 anos. Então eles têm que entender também que eles estão com a vida ganha, mas eles ainda têm um longo caminho a percorrer, inclusive com a camisa da seleção brasileira, que é a maior honra que um jogador pode ter. Então, assim, cara, eu acho que tem que ter uma mudança também de chavinha, de identidade, fora, obviamente, a questão tática e técnica, que no caso do Ramon é realmente algo precário. E essa questão da identificação que você tem com a seleção brasileira, eu já me sinto a última geração, e você está comigo nessa, que você tem a minha idade, a última geração que tem um amor muito grande pela seleção. Pedrosa já não é essa geração. Não sou apaixonado. E não sou muito mais velha que ele. Um pouquinho antes, eu vi 94, eu vi 2002 bem. Sim. E você já era muito pequeno. Eu Então... tava com o Cafu ontem, Fernanda. Lá no camarote da Sapucaí, eu tive a honra de encontrar o Cafu, nosso último capitão. E eu perguntei, Cafu, você tem vontade de trabalhar no futebol, cara? Ele falou assim, pô, Pedrosa, eu tenho muita vontade, porque eu acho que eu posso ajudar justamente nessa transição do garoto que tem 15, 16, 17, 18, para ele entender que ele tem essa longa trajetória. Que é muito e importante. a gente está falando de um campeão mundial, né? Um cara que levantou taça de Copa do Mundo. Então, se o Cafu tá falando isso, é porque é um problema nosso. Um problema que a gente tem. A gente perdeu outro dia o Zagallo, que foi um dos maiores caras em Copa do Mundo, não estou falando só do Brasil. E eu tenho uma amizade muito grande com o Gerson, Canhotinha de Ouro. O Gerson sempre fala como esses personagens que já performaram na seleção são importantes na seleção. Perfeito. E hoje em dia a gente não vê mais isso. A gente não vê mais essa figura, esse personagem envolvido ali com o crescimento daquela seleção, daquele futebol. Esses caras sempre têm a entregar uma experiência, uma fala, uma identidade e até o próprio torcedor olhar e falar, olha, ele tá ali. Isso é importante demais, Rafa. É verdade. Isso é um processo que tem que vir de... Bom, galera, é isso aí, né, rapaziada? Falou pouco aí do Vascão, mas não tem muito o que falar, né, nessa data de carnaval. Pouca movimentação no futebol, segundo algumas pessoas. Agora é
que o ano vai começar, né? Realmente o ano só começa depois desse carnaval. Eu não curto não, mas é isso aí. Muita gente gosta, né? Começa depois disso. Muito por causa disso também que eu não gosto. Né? Começar o ano depois, tudo parado, tudo travado. E aí tem que começar o ano depois disso. É um dos motivos de eu não gostar. Respeito quem gosta. Faz parte, né? O Esforras, sei lá, colocou o Endrick no bolso, né? Matéria em vários sites, inclusive aqui no site da OneFootball. Anulou o menino Endrick, tanto que parece que ele foi até substituído, hein? O Endrick foi substituído porque não conseguiu sair do bolso do jogador do Vasco. É isso aí, galera. Tomara que ele chegue no Vasco e faça a mesma coisa, né? Anule os seus adversários e ajude o Vasco a conquistar vitórias e uma boa classificação no Campeonato Brasileiro, para que passe longe do que aconteceu nesse ano de 2023, né? O Vasco enfrentará o Fluminense nessa quarta-feira. Vamos dar uma olhada aqui no calendário. O jogo vai ser às 9h30. Não gosto desse horário, hein? Mas fazer o que, né? É a vida. Vasco, depois do Fluminense, o Vasco vai enfrentar o Botafogo, né? Depois o Volta Redonda no dia 24. Jogo em casa, 2 jogos fora de casa seguido, em Fluminense e Botafogo. Dá para o Vasco arrancar ponto desses times aí, né? Se o Vasco vence o Flu, ele vai a 15 pontos, empata com o Flamengo, e aí eu acho que ele já fica mais tranquilo no Campeonato Carioca. O Vasco vence o Botafogo, o Fluminense fica mais tranquilo com 15 pontos, deixando aí o Botafogo para trás, né? Até porque se o Botafogo ganha, se o Botafogo ganha, ele vai a 14 e empata o número de pontos com o Nova Iguaçu. E a tendência é que a gente espera que o Nova Iguaçu não vença o Boa Vista, né? Eu, pelo menos, espero que o Botafogo não vença o Boa Vista, porque eu quero ver os 4 maiores ali disputando essa fase de mata-mata. E seria interessante também, né? Mas aí se o Boa Vista... Ixi, Maria, é complicado esse calendário aqui, né? Os times grandes deixou o calendário complicado. Os times não, né? Botafogo e Vasco deixou o calendário complicar ali, porque o Vasco teve a chance de ter vencido o Bangu. Se o Vasco tivesse vencido o Bangu, ele estaria nesse momento com 14 pontos. E a 3 pontos do Botafogo. E estaria numa posição bem mais tranquila, podendo até perder uma rodada nesses clássicos aí, né? Clássico contra o Fluminense e contra o Botafogo. Mas é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Não saia sem deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, ajuda a gente aí, dá essa moral pra gente. E comenta aí o que esperar do Esforras.